foi recentemente muito discutido esta convocação do ministro Paulo Guedes em razão das contas offshore que ele possui no exterior, o que é perfeitamente legal, desde que esteja declarado. Como que você analisa tudo isso? É mais uma fumaça para a oposição pintar e bordar com seu discurso de quase que ódio a todas as ações governamentais, em especial do governo Bolsonaro? Não só para a oposição fazer o que é o seu papel, no fundo, né? A oposição faz isso, eu acho lamentável a forma como a oposição age no Brasil, mas o papel da oposição no mundo todo é criticar, mas também é o próprio Centrão, porque o Centrão todo votou favoravelmente à convocação do Paulo Guedes no plenário, demonstrando que abandonou o ministro, né? Foi algo que me chamou muita atenção. O próprio líder do Partido Progressista, que é o partido que tem o chefe da Casa Civil, orientou favoravelmente a convocação do ministro Paulo Guedes, contrariamente à orientação do Ministério da Economia e sem o conhecimento do próprio ministro Paulo Guedes. Isso, para mim, é abandono do ministro por parte do Centrão, né? Depois saíram manifestações na mídia que seria um susto que o Centrão tentou dar no ministro e assim por diante. O fato é que eles, né, principalmente os políticos mais clientelistas, patrimonialistas, não querem a continuação do ministro Paulo Guedes, que já está tendo muitas dificuldades em colocar em pauta aquelas pautas de privatização, por exemplo, que levaram inclusive Jair Bolsonaro a ser eleito presidente da República. Nós votamos contrariamente à convocação porque, como você bem disse, em primeiro lugar, nós entendemos sim que todos os que têm, eventualmente, quaisquer coisas a explicar, têm de oferecer as explicações cobradas pela imprensa, como é o caso de vocês, ou pela sociedade em geral, ou mesmo pelos órgãos de controle. E nesse caso, o ministro Paulo Guedes fez uma série de declarações, até mais recentemente, deixando bem claro que não houve movimentação nas suas contas no exterior, que são perfeitamente legais se declaradas. Ainda assim, havia comissões da Câmara dos Deputados que propuseram a convocação do ministro, e eu sou membro de uma delas, que é a Comissão de Fiscalização e Controle. Quando acontece, Davis, um pedido de convocação, nós normalmente fazemos o seguinte na Câmara. Os deputados, membros da comissão, oferecem a alternativa ao ministro que está sendo potencialmente convocado a oportunidade de vir a convite. E foi feita essa negociação junto com o governo, naquele momento na Comissão de Fiscalização e Controle, para que o ministro fosse convidado. O deputado Sanderson, inclusive do Rio Grande do Sul, era o vice-líder do governo presente, e ele estava negociando junto com o Ministério da Economia essa possibilidade. Como não se chegou a um consenso sobre a data, foi então votada a convocação do ministro. E eu votei favoravelmente, aliás, todos, inclusive o vice-líder do governo. Ou seja, ele já estava convocado para prestar esclarecimento sobre este caso na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Para que chamá-lo depois no plenário? Para isso, simplesmente para transformar em palanque político uma convocação de um ministro para a esquerda e para o Centrão demonstrar que não está satisfeito com a condução da política econômica do ministro Paulo Guedes e assim abandoná-lo aos leões. Nós votamos contra por uma questão técnica e também porque entendemos que politicamente não se sustentava isso. Ele já estava convocado por outras comissões e se tiver que dar alguma informação adicional, existem os foros adequados para isso. Não o plenário da Câmara, que precisa discutir uma série de outros projetos, como você falou, foro privilegiado, prisão em segunda instância, reforma administrativa, tributária e assim por diante.